Meu amado, minha amada, eu hoje vim aqui adverti-lo. É esse o tema do nosso assunto hoje, no programa Luz para os Meus Caminhos. Deixe-se advertir. O texto, no Salmo 2, no versículo 10, apenas essa pequena frase: deixe-se advertir. Nós precisamos de advertência, meus irmãos, devido a uma questão muito óbvia. O erro é muito comum e o desvio é muito fácil. Paul Washer tinha razão quando ele diz: as pessoas dizem, a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão depravados nós realmente somos, que levou à morte o Filho único de Deus. A advertência de Deus, dirigida primeiramente ao juiz da terra, serve também para nós, tenha certeza disso. Deixe-se advertir. Não obstante haver pregadores pobres de conteúdo e vazios de autoridade, e outros até mesmo irresponsáveis, há muitos outros que são verdadeiros pastores, conselheiros, que têm desempenhado com sinceridade a missão de profeta de Deus. Pressupõe-se que os tais pastores falam da parte do Senhor, apoiados na autoridade das Escrituras e no poder do Espírito Santo. Eles podem falar atrás de um púlpito, atrás de um microfone, atrás de uma câmara, atrás de uma pena, numa assembleia ou mesmo no seu escritório. A advertência é necessária tanto quanto ou até mais do que a chuva, do que o pão ou mesmo do que o dinheiro. 2 Reis 17:13 diz assim a Escritura: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio dos profetas, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Os profetas continuam falando, queridos. Nosso problema não é Deus não nos falar, mas o não querer ouvi-lo. Ele tem falado ontem e hoje, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas e até mesmo por seu próprio filho, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós temos, sobretudo, irmãos, as Escrituras Sagradas, que reúnem todas as advertências necessárias para fazer-nos chegar a Deus e ter comunhão com Ele. O que atrapalha-nos é a rejeição da vontade revelada de Deus e de suas contínuas advertências. Como um adágio interessante que diz: não corrija um tolo, ou então ele irá te odiar. Corrija uma pessoa sábia, e ela irá te dizer um dia: muito obrigado. A grande queixa, meus amados irmãos, a grande queixa do Senhor é a mesma de sempre. Aspas, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Jeremias 32:33. Portanto, a advertência é necessária porque mostra o pecado pessoal, chama o pecador de volta e tem o poder de curá-lo, de restaurá-lo, de colocá-lo de pé de novo. Martin Lloyd Jones diz assim: Jesus nunca mudou e nem mudará o evangelho para adaptá-lo às pessoas. Pelo contrário, o Senhor muda ou transforma as pessoas para adaptá-los ao evangelho. Logo, meus irmãos, o evangelho é a forma, é o padrão. Ainda a vida cristã, a gente sabe, ela não se edifica, ela é edificada dia a dia. Assim, no evangelho, o que eu aprendo não me faz melhor do que ninguém. O que eu aprendo me faz melhor do que eu era antes. Mas tem que ouvir a advertência. O sábio é avisado do mal e se desvia dele. O tolo é avisado do mesmo mal e segue adiante e sofre a pena. Se você ama a Deus e quer
crescer em graça e em conhecimento? Deixe-se advertir. O Senhor tem falado contigo porque te ama e o tem por filho. Amém.